iniciou esse Pentecostes? Primeiro, o Espírito prometido. Quem pensa que o Espírito Santo entrou no mundo apenas no dia de Pentecostes está tremendamente enganado. A Trindade, ela estava dividida em 3 ministérios. O ministério de Deus, descrito no Antigo Testamento, porém encontramos a presença de Jesus e do Espírito Santo no Antigo Testamento. Era Deus quem falava, se manifestava e cuidava do seu povo. Depois nós encontramos o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, e que veio trazer a salvação ao povo de Deus e a quem mais o aceitasse como Salvador. Porém, nós encontramos a presença do Pai e do Espírito Santo. Era Jesus que falava, mas nós percebemos a presença do Pai e do Espírito Santo no ministério terreno de Jesus. Depois da ascensão de Jesus Cristo, o Espírito Santo foi enviado para ficar conosco. Agora quem fala é o Espírito Santo. É Ele que age através da igreja e por intermédio de cada um de nós. Entretanto, nós percebemos a presença de Deus e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele sempre esteve aqui. A diferença é a forma de agir. No passado, ele agia esporadicamente e vinha sobre as pessoas com missões especiais, e o seu ministério começou no Pentecostes e hoje está entre nós, dentro de nós, agindo sobre a vida de todo aquele que é nascido de novo e nos levará ao encontro de Jesus. Ele foi prometido. Todo o Antigo Testamento nós encontramos Deus prometendo o derramamento do Espírito Santo. No livro do profeta Isaías, no livro do profeta Joel, nós encontramos esta promessa do derramamento do Espírito Santo. Vejamos alguns exemplos no Antigo Testamento da ação do Espírito Santo. Ele estava lá agindo na criação, em Gênesis. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, e que trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Note que ele se movia. Servimos a um Deus que se move, como uma ave que sustenta seus filhotes e os protege. Ele agiu na vida de diversos personagens bíblicos, e nós não vamos ter tempo aqui de falar de todos eles, né? Mas se você quiser acrescentar algum na sua aula, né, para você enriquecer mais a sua aula. Ele agiu na vida de Bezalel. Deus o chamou pelo nome, o encheu de sabedoria, de entendimento e de ciência e de toda a obra de artífice. Ele foi cheio do Espírito de Deus. Porém, naquele tempo, não havia derramamento, e sim o Espírito Santo, ele era concedido de acordo com a necessidade do serviço divino. Deus precisava que alguém fizesse alguma coisa, o Espírito Santo vinha sobre esta pessoa, e ela era cheia do poder de Deus. Joel profetizou que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito a toda a carne. Entendemos, por conseguinte, que no dia de Pentecostes iniciou-se os últimos dias. Desde quando Jesus veio, nasceu, já estávamos nos últimos dias. Mas ali no dia de Pentecostes ficou registrado como o início dos últimos dias. Ele também agiu na vida de Gideão, que venceu uma guerra com 300 homens. O Espírito de Deus veio sobre ele. Também ele agiu na vida de Jefté. O Espírito Santo se apoderou dele e por isso venceu os amonitas. Era uma ação mais restrita na antiga aliança. Não eram todas as pessoas. Eram para propósitos específicos
a serviço de Deus, estas pessoas então recebiam o Espírito de Deus. Mas a promessa futura não era para um povo específico, era para todos os povos, independentemente da sua classe social e étnica. No ponto 2, o Espírito derramado. O Novo Testamento é a revelação do cumprimento de todas as profecias, o tempo em que Deus cumpriria as suas promessas. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Tinha uma razão de ser naquele dia. Por que exatamente naquele dia? Era celebrada a festa das colheitas ou festa das primícias. Todos os judeus estariam em Jerusalém. Todos eles eles tinham dever de comparecer a pelo menos 3 festas durante o ano. Comemorava-se 50 dias depois da Páscoa. Era uma data memorável e que simbolizava exatamente o teor da festividade. Iniciava-se uma nova era, um novo tempo, o nascimento da Igreja de Cristo e o início das missões e colheitas das almas para o reino de Deus. A promessa feita por Deus não mudaria a atividade do Espírito Santo. Foi profetizada a mudança na quantidade e no escopo desta promessa, isto é, na oportunidade do movimento. A partir de agora, não seriam mais apenas pessoas específicas para a obra de Deus. No novo pacto, todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino de Deus. Derramar é correr para fora, é produzir com abundância. Então não seria para uma pessoa ou 2 pessoas, mas para todos aqueles que aceitassem Cristo como Senhor e Salvador, fariam parte deste plano, né? Estariam ali também no derramamento. Deus, além do Espírito Santo, Ele deu dons espirituais a seu povo e entre eles o dom de profetizar.